forma a tua dupla de sonho com avançados que viste jogar no Benfica? Jonas e Cardoso. Acho que aqui não há quem enganar. Que eu tenha visto da minha geração, Jonas e Cardoso. O Jonas, porque era bastante bom e marcava muitos golos. E punha ao lado dele, se calhar, o Mitroglou também. Para mim, Jonas e Cardoso. Acho que se iriam completar muito bem. Acho que o Jonas não podemos dizer que tem gol, mas tem valências que o Cardoso obviamente não tem. Mas acho que os dois iriam funcionar muito bem em conjunto. Portanto, Jonas e Cardoso. João Pinto e Oscar Cardoso. O João Pinto a criar espaços, o Cardoso a finalizar, ou mesmo o João Pinto a finalizar, e finalizava de cabeça, lá está. E um tem quase 2 metros e outro tinha a minha altura, 1,70 m. O Cardoso na altura e hoje é um marcador estrangeiro. E o João Pinto foi o João Pinto. Apesar de depois mais tarde ter ido para o Sporting, mas isso é outra história. Tenho que pôr o Cardoso, que numa altura onde o Benfica e o Porto eram muito fortes, sempre que o Cardoso ia, era sempre a referência do Benfica nessa altura. Ao lado do Cardoso, não queria meter o Darwin, porque não gostava assim tanto. Mas acaba por ser o melhor marcador do campeonato também. Bom, por essa lógica, o Seferovic também foi o melhor marcador do campeonato. Exatamente, e não era nada do outro mundo. Um jogador que se calhar não é metido aí tão em cima, mas que eu acho que entra muito forte no Benfica, é o Lima. Ok. O Lima, acho que numa altura, é parecido com o Cardoso, numa altura onde o Porto também era tão forte, o Lima tinha imensos gols contra o Porto. Era um jogador que quando jogava fazia sempre bons jogos. Portanto, passo por esses dois. O Lima, se calhar, assim, um nome um bocado que se calhar não estavas tanto à espera, mas o Cardoso e o Lima parece-me ali uma boa dupla. 2 sul-americanos. Punha o Jonas e punha o Oscar Cardoso. Olha, eu vou-te dar uma resposta, vou-te dizer um jogador que se calhar não teve muita importância, mas na altura ele marcou-me, que era o David Suárez. Que era rápido. Esse gajo era um monstro. Era rápido, era forte. Eu lembro-me no gol contra o Guimarães, foi uma assistência do Aimar. De letra. E depois ele parte dali 1 ou 12 e lembro-me muito desse gol. Vai jogar com ele. Se calhar o Saviola entender-se bem com ele. Acho que o Saviola se entenderia bem com qualquer. Sim, exato. Qualquer avançado. Mas também o Cardoso é um avançado que me. Se eu para escolher, se calhar individualmente, se calhar dizia-te mais rapidamente o Cardoso. Todos os gols que ele marcava. Mas se calhar o Saviola e o David Suárez eram uma dupla interessante. Uma boa dupla, concordo. Eu acho que houve um jogador que não se fala muito, já não se fala muito, mas era o Isaías, que era um jogador também espetacular do ponto de vista da capacidade física, porque ele lutava muito, ele era o primeiro defesa e ao mesmo tempo tinha um pontapé canhão, tinha um jogo de cabeça muito forte. O Oscar Cardoso também mais pelas jogadas e pelos gols que marcou de cabeça. João Vieira Pinto. Acho que foi um grande sportinguista, foi um grande benfiquista. Eu acho que foi mais benfiquista do que sportinguista, pelo menos durante mais tempo. E pronto, e era um jogador completo. Não sendo um jogador fisicamente muito dotado, era um jogador completo. Era um jogador inteligente, era um jogador vibrante, era um jogador que tinha capacidade de improviso. O Mantorras, porque acho que o Mantorras também era um jogador muito interessante, porque trazia esta alma benfiquista, trazia este elan, trazia a irreverência do futebol de rua, do futebol de brincar na areia, não é? E ao mesmo tempo tinha uma capacidade física e uma velocidade e uma explosão que eram muito fortes. Agora, mais recentemente, eu acho que o Gonçalo Ramos também foi um jogador que fez a diferença. Apesar de não ter tido muito tempo de Benfica, no pouco tempo que teve ele era muito jovem, não é? Ele ainda hoje é um jogador muito jovem, mas foi um jogador que trouxe muita capacidade física e muita capacidade ofensiva e muita capacidade de concretização, seja de cabeça, seja com o pé esquerdo, seja com o pé direito, seja na desmarcação, e era muito intenso, como ainda é hoje, e foi por isso que ele foi para o PSG. Sei que o Eusébio, se fosse hoje, o Eusébio era estratosférico. Ele fazia coisas que mais ninguém fazia, não é? Já agora, só para dizer que há 2 nomes que também são incontornáveis, que eram o Mitroglou e o Giménez. Portanto, tanto um como o outro, e eu acho que eles resolveram imensos jogos do Benfica. Não eram propriamente vedetas, não era aquela vedeta que os benfiquistas adoravam, mas de facto eram. Eu acho que a seguir ao Mantorras foi o Giménez, que muitas vezes ficava no banco,
Pá, jogava meia hora, mas naquela meia hora ele concretizava e no jogo seguinte estava no banco, mas estava com a mesma motivação. Eu acho que isso também faz a diferença. Não? Agora os dois melhores, sim, tinha que estar o Eusébio e com o Eusébio acho que também tinha que estar outro português. Eu punha mesmo o Gonçalo Gomes. Pá, para mim é um jogador que foi o melhor jogador que eu vi a jogar no Benfica desde que eu sou vivo. O melhor rendimento. Talvez não seja o melhor jogador. Toda a gente, se calhar, ia puxar o Neymar. O Aimar. O Neymar também puxado não era mal puxado. Sim, se calhar quando isto for para o ar, o Neymar está no Benfica. Se calhar já está. Rico já está. Portanto, Aimar, o melhor jogador, mas o melhor rendimento que eu vi sempre no Benfica foi o Jonas. Mas longe. Aliás, o Jonas está 4 anos no Benfica, é tetracampeão. Certo. Epá, e depois há outro que, pá, por ser português da casa, conhecer desde miúdo também. Primeira vez que o vi jogar foi no Oeiras, arrebentar com a nossa ADO. João Félix, pá, foi impressionante. Pá, claro que eu podia dizer o Cardoso ali, mas o João Félix e o Jonas têm provas dadas. Também davam-se bem um com o outro. Pá, o João Félix foi impressionante, eu acho que ele faz 22 golos em 6 meses. O Benfica é campeão também. Epá, portanto, acho que essa seria a minha dupla. Cardoso, não sei como é que ia fazer isto funcionar. Acho que funcionava bem. Acho que ainda dava. Sim, acho que dava. Eles são parecidos, mas não são assim tão parecidos. Em termos de objetividade. Mas não seja um ex-cardino até deste, por isso. Exato, estava bom em cada lado. Um em cada lado já estava. Magnussen e Jonas. Esses eram os dois pontas de lança.